Olá, bem-vindos ao último episódio, 10º episódio da primeira temporada do podcast Pode Ser, um podcast diferente daquilo que a gente tem visto por aí, onde eu tô aqui, só eu e vocês, falando de assuntos sobre comportamento, sobre desenvolvimento pessoal, que é algo que eu gosto muito, e ouvindo também especialistas em diversas áreas, diversos assuntos, e eu quero muito ouvir a sua opinião cada vez mais para as próximas temporadas também. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo gosta de ouvir. Relacionamento a dois, amoroso. Como que a gente faz para ter comunhão e ter também a nossa individualidade. Mas antes disso, quero te convidar a seguir o canal aqui no Spotify, se você está ouvindo, aqui no YouTube, se você está me assistindo, ou no Instagram, @Casselico. Bom, atualmente, quando a gente se depara com um casal que está casado e que está casado bem, feliz, com vida sexual ativa e casado há muitos anos, a gente fala: o que eles fizeram? O que eles fazem? Será que é mesmo assim? A gente fica cheio de dúvidas e julgamentos de como que esse casal conseguiu permanecer feliz, aparentemente, e bem casados. Então é disso que eu quero falar. E eu quero contar para vocês o seguinte: qualquer casamento, começou a falar em casamento, a gente já imagina o encaixe perfeito, a gente imagina uma comunhão plena e onde a gente vai ser a tampa da panela, alguém vai ser a nossa panela, a gente vai ser a tampa e vice-versa. Enfim, existe a metade da laranja e essa visão, essa idealização que todos nós fazemos de um relacionamento perfeito, né? Então, naturalmente, a gente já tem esse instinto e essa sensação e essa intenção de começar um relacionamento e fazer ele ser perfeito. Mas a gente tem que ser sincero e a gente tem que ser realista, sair um pouco dos contos de fadas lá, Disney, finais felizes, foram felizes para sempre, para a realidade da vida. A vida como ela é. E a vida como ela é que realmente a tampa da panela e a metade da laranja não existe. A não ser que você consiga, assim como eu, este desafio que é relacionamento, que é lidar com ego, que é lidar com vaidade, que é lidar com poder, que é lidar com egoísmo e que é lidar com o mais difícil, gente, que é lidar com o ser humano. Então, se a gente for aprender como é que a gente vai lidar com outro ser humano, onde a gente tem um espaço só nosso e aquele ser humano também vai ter um espaço só dele, aí sim a gente está começando a falar de um final bem feliz. E isso que eu quero dizer é o quê? A nossa individualidade. O nosso momento onde a gente entende que a gente não precisa se misturar 100%, onde a intimidade do casal não precisa ser em todos os momentos, em todas as áreas. Então, que a pessoa tenha também, eu gosto muito de ter o meu momento com amigas, o meu momento sozinha, o meu momento sem o meu marido e com os meus filhos, e isso eu estou falando independente, separado ou não separado. Se é um relacionamento que você tem filhos com o seu parceiro, você também pode ter um momento de estar sozinho com seus filhos. Por quê? É muito rico quando a gente trabalha esse momento de individualidade. Quando a gente está sozinho também com os nossos filhos, com um, depois com o outro, a gente está ensinando para eles também que é importante ter esse tipo de momento sem ter que estar todo mundo junto, todo mundo colado, conectado o tempo inteiro, tá? Então, aquele casal que faz tudo junto, muitas vezes podem até trabalhar juntos e que almoçam juntos, que vão jantar juntos, que fazem tudo juntos, chega uma hora que eles parece que um enjoa do outro. E aí fala, ai, por que que não deu certo? Ai, por que que a gente agora não aguento mais você? Ai, parei de admirar. Ai, não tenho mais consideração. E a gente tem essa visão deturpada que a intimidade é o direito da gente fazer e falar o que a gente bem entende, o que a gente quer. A gente esquece que precisa existir um respeito do outro lado e da gente com o outro. Por quê? Quando você fala,
ele é meu marido, ela é minha mulher, e então eu tenho intimidade, que é minha família, então pronto. Aí você fica grosseiro quando você quer, quando você tá de mau humor, você fala tudo que você pensa e tudo que você não pensa, porque você acha que você tá no seu direito, já que você tem intimidade, e isso vai trazendo um monte de momentos de conflito entre o casal, porque o outro lado também vai ouvir alguma coisa que não gostou, ou que se sentiu invadido, e aí o que ele vai fazer? Vai contra-atacar. E aí vai falar também o que ele pensa, o que ele deixa de pensar, e isso acaba muitas vezes machucando, ferindo, causando uma série de conflitos. Então, por isso que a gente fala, um monte de casal, vamos supor, que aparentemente eram super conectados e faziam tudo junto e tudo mais, tinham essa intimidade tão constante, tão intensa, e aí de repente você fala, nossa, mas por que você parou? Eu achei que eles estavam tão bem, faziam tudo juntos, e na verdade pode ser isso, porque o excesso dessa intimidade que a gente acha que tem o direito de ter, também pode causar conflito, pode gerar um afastamento e pode gerar uma falta de admiração, que é com certeza, na minha opinião, é o cerne do amor, né? A gente admira a pessoa que a gente tá, e aí essa admiração vai gerando na gente esse amor, vai aumentando esse amor, e é um exercício. A gente tem que aprender a se relacionar, a gente tem que aprender a admirar, porque muitas vezes as nossas vidas elas vão tomando rumos diferentes. E aí uma coisa que você admirava quando você tinha, sei lá que idade, hoje passam-se 5 ou 10 ou 15 ou 20 anos, talvez aquilo já não é tão importante para você, porque a gente muda a maneira que a gente enxerga as coisas, a gente amadurece outras coisas, a gente tem momentos da nossa vida, vamos supor que a parte profissional é algo muito importante. Então, nossa, a pessoa está ali no auge da carreira, e aí tudo que fala de trabalho, que é ligado ao empreendedorismo, vamos supor ser um empreendedor, vai fortalecer aquela admiração para o relacionamento. E aí chega um outro momento que a pessoa está mais descansada, já trabalhou, já fez tudo, trabalho para ela já não é tão importante assim, e o outro está trabalhando. E aí, o outro para de admirar a pessoa que parou de trabalhar. Porque fala, essa daí já parou de trabalhar, não admiro mais. Então, olha quantas coisas que podem causar a falta de admiração, que é essa aonde a gente consegue equilibrar a comunhão e o individualismo. Por quê? O momento de comunhão é o momento que a gente tem intimidade com a pessoa, que a gente está junto, que a gente tem gostos em comum, tem admirações em comum também. E aí a gente tem o lado da individualidade, aonde é muito importante que a pessoa, de acordo com a personalidade dela, tenha lá o tempo dela de trabalhar. O meu marido, por exemplo, se vai falar, quero trabalhar com você, se ele falar, quero investir na sua empresa, quero participar de tal projeto, eu não gosto, porque o trabalho é um lugar meu, que eu gosto de ter a minha individualidade. Então, é uma coisa da minha personalidade. Pode ser que isso no futuro mude, ou mude de opinião, mude de momento de vida e fale, agora eu quero, claro, não estou falando que nada que eu falo é assim, taxado para mim como uma regra, como algo engessado. Tudo eu tenho que ter, né? Todos nós temos que ter flexibilidade, porque é isso que causa a gente de ser seres humanos extraordinários com alto poder de adaptação e readaptação. Então, é importante a gente ter muito claro para o nosso momento de hoje, aonde são os seus momentos de individualidade que são importantes para você, que você precisa ter esse momento sozinho e nunca esquecer de vez em quando, que eu acho que é algo que a individualidade, quando a gente fica muito individualista, cria, e aí vem conflitar com a comunhão, que é uma pessoa que está tão individualista, que tá tão no momento dela, com os amigos dela, com o trabalho dela, com não sei o quê. Quando ela vê, ela esqueceu de contar tudo pro parceiro, esqueceu de
também não precisa contar tudo, mas assim, esquece de falar como está indo o trabalho, esquece de contar que foi encontrar tal amiga, tal amigo. E aí o parceiro vai ficando sem saber o que está acontecendo na vida dessa pessoa. E isso acaba afastando também os casais. Então, tá vendo como é importante a gente ter o equilíbrio em ambos os lados, tanto na comunhão de manter um equilíbrio que não fica nem sem intimidade nenhuma, nem com tanta intimidade assim, e um momento de individualidade em assuntos que sejam importantes para você. Porque às vezes, Carol, você falou aí do profissional e na verdade para mim não é importante o profissional. Para mim, o que é mais importante é eu ter um esporte, um hobby que eu faço e que eu não quero ninguém junto comigo. Quero ir lá jogar beach tênis, quero ir lá correr sozinha, quero jogar beach tênis com meus amigos. E aí isso vai muito de acordo com a sua personalidade, com o seu momento e o diálogo do casal. É importante você expressar e contar para o seu parceiro o quanto é importante para você ter tais momentos com a sua própria individualidade. Então, eu deixo aqui algumas dessas dicas, dessas oportunidades que a gente tem de pensar como que está hoje o seu relacionamento, como que está hoje a sua visão de pessoal, de carreira, de hobbies e de amigos, de família, para aí você conversar com o seu parceiro e realmente deixar isso tudo alinhado, que isso faz muita diferença na comunicação. E do lado de cá, para comentar sobre esse assunto super especial hoje, eu quero chamar o áudio da convidada especialista, a doutora Blenda Marcelete de Oliveira. Ela é doutora e psicóloga pela PUC São Paulo, psicoterapeuta de adultos e casais e membro associada à Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Vamos ouvi-la. É importante a gente fazer uma diferença entre individualidade e individualismo. São coisas diferentes, né? E dentro de uma relação conjugal, é mais do que necessário, tenha claro isso. A individualidade, ela, embora sejam palavras parecidas e possuam o indivíduo como aspecto comum, elas têm diferenças muito importantes de serem observadas, né? E principalmente quando diz respeito ao relacionamento conjugal. Então, o entendimento dessa questão da individualidade e do individualismo, o alinhamento dessa questão é um dos requisitos, vamos dizer, para que uma relação conjugal possa ter um bom nível, né, de convivência e de duração no tempo. Então, falando primeiro sobre o individualismo, né? O individualismo é quando o sujeito, a pessoa da relação, pensa primeiro nos seus próprios interesses, apenas em si próprio, deixando de se importar com os sentimentos, pensamentos e ações do seu companheiro. As escolhas, na verdade, são feitas a partir do que eu quero, sem se dar muito conta que dentro de uma relação, como dentro de qualquer outra relação, de qualquer convivência, as nossas escolhas, elas sempre afetam aqueles que estão ao nosso redor, principalmente dentro de uma relação conjugal. A individualidade é diferente. A individualidade, ela prioriza o que é importante para a pessoa, o que ela gosta de fazer, quais são seus valores, ideias, mas, ao mesmo tempo, ela respeita o modo de pensar do outro, ela respeita o modo de ser do outro, ela entende que diferenças podem ocorrer, né? Mas ela pode ter as suas preferências, né? As suas escolhas, mas elas estão, vamos dizer, dentro de uma relação onde há parceria, onde há combinados, onde as escolhas são feitas, né, visando cada vez uma relação mais forte e mais próxima. Então, a individualidade, ela pressupõe, ela necessita. Quando a gente tem uma individualidade, vamos dizer, mais amadurecida, significa que a gente tem uma identidade própria, né? Refere-se aos nossos hábitos, escolhas, vontades. Já o individualismo remete a uma certa, entre aspas, individualidade muito mais egocêntrica, como a gente fala no senso comum, muito mais egoísta, porque ela não respeita a individualidade do outro.
A pessoa impõe a própria individualidade. Então, nesse sentido, a comunhão, vamos dizer, dentro da vida conjugal, é essencial que haja a individualidade para que haja, não é, um encontro. Quer dizer, duas pessoas se encontram de forma mais plena, quanto mais claro cada uma tem sobre a sua individualidade, quanto mais essa individualidade ela é, vamos dizer, amadurecida, menos ela precisa que o outro embarque nas minhas vontades ou que eu embarque na vontade do outro simplesmente. Então, claro que dentro da vida conjugal, você faz concessões, você abre mão, você muitas vezes faz acordos, mas isso não significa violentar ou deixar de existir uma individualidade, né? Eu diria que é necessário para haver um bom exercício da vida conjugal, para haver uma boa comunhão, usando a palavra sugerida por você, Carol, é que essa individualidade ela seja bem constituída. Então, no casamento, muitas vezes acontece por conta das diferenças que são admiradas no outro, mas depois de um certo tempo de convivência, o que ocorre? Muito comum é que um dos cônjuges, um dos parceiros ou parceiras, enfim, deseja que o outro seja aquilo que tem como ideal na cabeça, deseja que o outro seja igual a si, se adaptando naquilo que a pessoa quer ou ignorando o que o outro deseja. Então, isso, sem dúvida, atrapalha e diminui muito a possibilidade de um relacionamento que ele seja saudável, que ele seja possível. Quer dizer, é possível duas pessoas estarem juntas, fazerem coisas juntas, terem projetos em comum e, ao mesmo tempo, essas pessoas terem individualidades bem marcadas, que não significa individualismo, são coisas diferentes. Obrigada, Blenda, por esse áudio maravilhoso. Acho que o mais importante é a gente entender mesmo como você explica e como foi relevante para mim também a diferença dessas duas palavras, né? O individualismo e a individualidade, no sentido de que a individualidade busca também suprir hobbies, suprir momentos onde o indivíduo está ali olhando para coisas que ele gosta, mas que dentro de um relacionamento a dois, principalmente um relacionamento amoroso que a gente está falando aqui, o individualismo ele não vai olhar o que o outro está querendo, ele vai olhar muito para o próprio umbigo, ele vai olhar muito para só o que ele quer, né? E eu acho que é esse o tópico aqui que a gente está falando nesse episódio, onde a gente precisa encontrar um equilíbrio entre o excesso de intimidade, de comunhão e abrir mão, muitas vezes, do que a gente gosta em prol do outro, porque o outro precisa, porque o outro gosta, porque o outro requisita muito disso, e aí muitas vezes a gente entra aí nessa discussão de um relacionamento tóxico, abusivo, etc., né? Quando um só quer colocar ali todas as suas exigências e as suas rotinas e quer que o outro siga aquilo, e um outro lado onde existe um momento de comunhão e de comunicação para que os dois entendam quais são os momentos que a gente vai estar juntos, quais são os momentos que a gente vai estar sozinhos, né? Fazendo coisas sozinhos. Eu acho que isso que é importante da gente conseguir equilibrar, e isso foi realmente a minha intenção aqui de trazer para vocês nesse episódio, para você olhar para o seu relacionamento e não deixar virar uma bola de neve, não deixar passar tempo da sua vida com esse relacionamento aonde você não está tendo um tempo para estar com você mesmo, que é muito importante, ou se você está ficando demais, abrindo muito tempo, abrindo muito espaço para fazer tudo que o seu parceiro quer também, né? Então, encontrar esse meio termo com muito amor, com muito carinho, principalmente com muita comunicação, com muito diálogo. E o diálogo que é mais importante no diálogo é a gente saber a hora certa de falar, porque na nossa visão um pouco deturpada sobre intimidade, o que a gente entende? Eu posso falar tudo a hora que eu quiser. E, na verdade, não. Tem momentos da gente falar coisas, né? Outro dia surgiu um assunto super delicado, super importante
para ser discutido num e-mail no dia 30 de dezembro, né? Não tem condição. Por quê? Porque não é a hora, porque as pessoas estão descansando, estão se preparando para o final do ano, nada vai ser resolvido de um dia para o outro de um assunto delicado e sério e importante. Então, existe sim um tempo certo de falar e existe a maneira certa de falar. Tem muitas coisas que você pode mandar um e-mail e resolver. Tem outras que você manda um WhatsApp e resolve. Tem outras que é importante ter o olho no olho e sentar com calma, em paz, com amor e carinho e tentar conversar e resolver essas situações. Então, acho que tá aí um novo, talvez, tópico, um novo episódio para a próxima temporada, que é uma das coisas que são mais importantes, onde a gente vê muitos erros, que é a comunicação, né? Quantas vezes a gente quer dizer uma coisa e a gente diz outra, ou a pessoa entendeu uma coisa completamente diferente. Bom, esse foi mais um episódio, último dessa primeira temporada. E se vocês quiserem mais temporadas e ouvir sobre esse ou outros assuntos, eu vou amar ler aqui o seu comentário e trazer cada vez mais assuntos, mais especialistas para nossa temporada do Pode Ser para a segunda temporada. Quero agradecer muito você que acompanhou todos esses episódios até aqui. E se você está vendo esse episódio pela primeira vez, eu vou te convidar a voltar aí alguns episódios atrás e assistir, porque tem muitos temas bons, são 10 episódios muito ricos e que eu fiz com muito carinho para todos vocês. Um beijo grande daqui do Pode Ser.